Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, seja bem-vindo ao módulo a forma como eu apresento e como eu ministro os cursos online. Então, se você nunca nunca investiu em nenhum curso online meu, é dessa forma que eu os apresento. Então, vocês sempre veem lá a aula, o título da aula embaixo e vocês acompanham, caso queiram. Caso você não me conheça ainda, as minhas redes sociais estão ali embaixo, ó. O meu canal no YouTube, o meu grupo no Telegram, o meu Instagram e o meu site, onde vocês encontram meus livros, meus cursos online. Essa aula que você está assistindo, que você vai assistir, ela é uma aula das mais de 70 aulas que eu tenho no meu curso de grupos especiais. É o curso de avaliação e prescrição de exercício para grupos especiais, onde eu falo de obesos, hipertensos, diabéticos, idosos e indivíduos com condropatia. São mais de 70 aulas entre avaliação para grupos especiais e prescrição de exercício, e essa é uma das mais de 70 aulas. E é uma aula muito importante, é uma aula que eu gosto bastante, porque é uma aula que eu entrego muita coisa e eu quero entregar para você essa aula. Caso você tenha interesse, clica aqui ó, no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal também, mas clica no link e vem conhecer mais sobre esse curso, que eu tenho que te dizer que talvez ele seja o curso mais completo do Brasil de avaliação e prescrição de exercício para grupos especiais. É de fato algo que eu tenho muito orgulho desse curso. Mas vamos para a aula, que ela é muito importante e vai te ajudar demais. O objetivo é esse, te ajudar. E como elaborar uma sessão de treinamento para idosos? Bom, primeiro eu quero já te entregar. Os próximos 2 slides são para te entregar tudo. É tudo, realmente. Como que eu vou pensar, então, na elaboração de uma sessão de treinamento para idosos? Eu vou pensar em trabalhar abdominal? Eu vou pensar em trabalhar força de membros inferiores, força de membros superiores, capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade. Eu vou trabalhar capacidade, sei lá, de salto, potência. Como que eu vou dar prioridade ao que e a que? Para que momento, né? Bom, é importante dizer que é o seguinte, tudo é feito a partir de avaliação. Por isso, o módulo de avaliação ele é tão sensacional. Inclusive, tem um curso de avaliação para idosos também, avaliação física e funcional de idosos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você se interesse. Bom, e aí a gente tem primeiro que avaliar. Mas de maneira geral, né, e eu preciso explicar aqui de maneira geral, a gente segue alguns pontos importantes, mas eu já vou fazer minhas ponderações. Quais são esses pontos importantes? Vou trazer para vocês. Esse é um artigo publicado onde ele fala de uma revisão sistemática, né, sobre o treinamento funcional na força muscular, na funcionalidade e nas atividades de vida diária de pessoas idosas. E olha que demais, eles colocam uma figura que eu traduzi para vocês, a capacidades que devem ser trabalhadas com o treinamento funcional para idosos. Então, quais são as capacidades que a gente precisa trabalhar com o treinamento funcional para idosos? E olha que demais essa figura. Essa figura é incrível, porque essa figura, ela resume tudo. Ela, de maneira geral, ela só te ajuda. É isso, assim. Essa figura é incrível. Por quê? Quanto maior o círculo, maior é a preferência de trabalho daquela capacidade. Ok? Então, de maneira geral, o que eu tenho que priorizar no treinamento para idosos? Potência de membros inferiores. Olha isso. Potência de membros inferiores. É isso que eu tenho que priorizar, porque é o maior círculo. Depois, junto, do mesmo tamanho, força de membros superiores e equilíbrio dinâmico. Que demais. Olha só mas olha que sensacional a sacada. Olha que sensacional a sacada. Eu preciso trabalhar potência de membros inferiores, força de membros superiores, equilíbrio dinâmico e mobilidade. Eu vejo mobilidade ali do tamanho como o quarto maior, certo? Só depois é que vem coordenação motora, que vai ajudar no equilíbrio dinâmico, resistência cardio, só depois, e depois, em sétimo lugar, equilíbrio estático. No entanto, a gente muitas vezes não vai conseguir trabalhar equilíbrio dinâmico com o idoso. A gente precisa, obviamente, começar pelo estático e evoluir para o dinâmico.
Nas evoluções, como evolui, aí eu preciso que você faça meu curso presencial, porque aí eu trabalho com um idoso no curso presencial e eu explico toda essa progressão. Bom, mas aqui eu quero falar de potência, força de membro inferior e equilíbrio dinâmico, porque é os três que a gente tem que dar prioridade. Vamos só ponderar em uma única coisa. Qual é a minha ponderação? A minha ponderação é simples. Professor, mas e se esse indivíduo não deambula? Se esse indivíduo fica numa cadeira de roda, ou se esse indivíduo tem pouca mobilidade realmente, ele pouco caminha, ele fica muito sentado, ele quase não se movimenta. Quando ele se movimenta com o andador. Vai se ligando, ó. Ele se movimenta com o andador. Ei, ambulância, isso é hora, ambulância? E aí, presta atenção. Esse indivíduo, ele tem que treinar membros inferiores? Tem, ele tem que treinar membros inferiores. Mas olha por que é diferente. A potência nos membros inferiores e força nos membros superiores. E por que força nos membros superiores? Porque eu preciso, com esse indivíduo que pouco anda, eu preciso fazer com que ele tenha força para se apoiar e levantar da cadeira. Ele precisa conseguir se apoiar e levantar da cadeira. E aí, o que eu preciso treinar com esse indivíduo? Extensão de cotovelo. Então, notem que eu preciso trabalhar extensão de cotovelo com esse indivíduo. Esse mesmo indivíduo, eu vou treinar membro superior. O que eu tenho que dar de prioridade nos membros superior? Cadeia posterior. Porque são musculaturas relacionadas à estabilização ereta. E eu preciso fazer com que esse indivíduo continue reto a vida toda. Ereto, sem curvar. Então, olha só, dependendo do indivíduo, eu dou prioridade para algumas coisas. Na grande maioria das vezes, eu preciso dar prioridade para membros inferiores. E trabalhar potência. Por que potência? Porque não basta ser forte, eu preciso dar a passada rápida, potência, para conseguir reestabelecer o meu equilíbrio que eu perdi na hora de uma eventual possível queda. Então, eu preciso de potência, equilíbrio dinâmico. Eles estão ali lado a lado. E nos membros superiores eu preciso de força. Olha que incrível isso. Olha que incrível isso. Com isso aqui, meu, tu treina. Tu treina o idoso. Óbvio, aí você vai ter que adequar a partir da avaliação. Agora, ok, professor, aqui eu falo, né, das valências, das capacidades. Mas como eu vou trabalhar essas capacidades? Como que eu divido a minha aula? Bom, eu conheço um cara que é um grande amigo, parceiro mesmo, e publicou um artigo ano passado foi, ou foi 2019, eu acho. Vai estar aqui, 2020, ano passado, que ele criou uma sistematização do treinamento funcional para o benefício físico nas atividades de vida diária de pessoas idosas. Que artigo, meus amigos! E nesse artigo ele traz a receita, ele dá o caminho, ele avisa assim, ó, faz assim, personal, faz assim, profissional, fisioterapeuta, desse jeito, ó, faz assim. É isso. E como que é o faz assim? Como que eu coloco a minha sessão de treinamento para esse indivíduo? Dessa forma. Eu começo com exercícios de mobilidade. Lembra que mobilidade faz parte, uma das mais importantes. Eu começo com exercícios de mobilidade. Eu venho para exercícios de aquecimento, de pré-ativação muscular. Então eu fico ali 3, 4 minutos de exercício de mobilidade, depois eu vou para exercício de aquecimento. Mobilidade eu também já dou aquela aquecida. Notem que eu não falo de alongamento, porque para o professor que vos fala, embora aqui não esteja, a mobilidade tem relação com a melhora da flexibilidade, mais ou menos, mas para mim o alongamento é só no final da sessão, ok? Seria o bloco 6 ali, e o professor Márcio não coloca junto com o professor Rezende Neto. Bom, neuromuscular 1. Olha aqui, é o que eu vou trabalhar membros inferiores. Neuromuscular 1, de 10 a 15 minutos, trabalhando membros inferiores, com exercícios de agilidade, potência e coordenação. Aqui eu trabalho membros inferiores. Trabalhei, agora vamos para membros superiores. Força muscular, com funções que têm relação com a parte funcional, com atividades que têm relação com a parte funcional.
Então, força de membros inferiores, pegar o objeto em cima, puxar o objeto e dando prioridade, não quer dizer que não é para treinar a cadeia anterior, mas dando prioridade para a cadeia posterior. E lá no final da aula, depois, os últimos 5 minutos, 7 minutos ali, 7 minutos sou eu que estou falando, treina a parte cardiorrespiratória. E digo mais, essa parte final cardiorrespiratória, ela só acontece depois de uns 2, 3 meses de treinamento. Os primeiros 2, 3 meses, trabalho de força, trabalho de potência, trabalho de mobilidade, trabalho de equilíbrio dinâmico, para depois a gente começar a falar sobre capacidade cardiorrespiratória, sobre aumento de VO2 e tudo mais. E, se possível, um período de alongamento, que é muito importante até mesmo a pessoa idosa, mas no final da sessão, já com o indivíduo aquecido, o indivíduo preparado, tudo mais. Esse tipo de treinamento, ele gera uma adaptação multissistema. E olha só que demais que o professor Mars e o professor Rezende Neto ainda colocam. Eles dão ainda, inclusive, o tempo de recuperação entre os blocos 3, 4 e 5, ali em torno de 2 minutos. E por quê? Porque pessoas hipertensas e idosos, praticamente a sua maioria são de pessoas hipertensas, elas precisam de um tempo maior de recuperação. Além disso, pessoas idosas precisam de um tempo maior porque a recuperação muscular é um pouco mais lenta. Tá aqui. Eu falei que eu ia entregar para vocês. É direto e reto, é resolver problema. E esse é o objetivo do meu curso de grupos especiais. Ele avalia e resolve o problema. Avalia e resolve o problema. Avalia e resolve o problema. Simples assim, cara. Só que para isso tem que saber. Tem que conhecer o caminho das pedras. Bom, mas eu quero dar um bônus para vocês nessa aula, porque eu não quero só entregar isso aqui. Eu quero entregar mais ainda. Como melhorar a funcionalidade, então, de uma pessoa idosa? A expectativa é essa, né? É um idoso que, de fato, vai pegar peso e vai fazer com peso de verdade, aquilo que ele é capaz de fazer, nada mais e nada menos. E aí eu quero mostrar qual é a expectativa para melhorar a funcionalidade que deveria ser feito com os idosos. Meus olhos saltam de felicidade. E por que saltam de felicidade? Porque nota que ela, na hora que ela faz a primeira, ele fala, bom trabalho. Ela, acho que eu consigo mais uma. Aí ele, você consegue mais uma? Ela, consigo. Ele, então faz. E aí ela faz. E a hora que ela termina, ela está satisfeita. E ele fala, bom trabalho. E ela fica super satisfeita e super feliz. Pessoal, existem técnicas que eu ensino nesse curso de avaliação de prescrição de exercício para grupos especiais. Existem técnicas para aumentar a carga de idosos. Então você que deve estar aí pensando, mas idoso não gosta de pegar peso. É porque você não conhece a técnica que eu ensino nesse curso. Porque se você conhecesse a técnica que eu ensino nesse curso, você nunca mais vai falar isso. Então, se você tiver interesse de conhecer a técnica, precisa clicar no link aqui e se inscrever nesse curso. Porque, de fato, a gente, com coisas simples, a gente consegue fazer com que o idoso pare de falar que não consegue pegar, porque não pode pegar mais do que 3 quilos, porque não posso. Se ele puder pegar, você consegue aumentar com a técnica que eu ensino nesse curso. Porque, infelizmente, essa é a expectativa. É isso que eu luto todos os dias para acontecer. Mas a nossa realidade é outra, né? A nossa realidade são idosos em academia fazendo dessa forma. Difícil, né? Difícil. E eu sei que você riu quando você viu isso aqui, porque é um absurdo realmente e, poxa, não adianta justificar. Não, professor, mas isso é funcional. Não, não é funcional. Não, mas é porque ele empolgou porque tem uma tiazinha na frente dele. Não, não é por isso. É porque faz tudo errado e a gente continua tendo esses tipos de vídeo para postar aqui. Coisa que de fato eu não queria. Eu não queria poder postar esses vídeos aqui porque eu queria que não existisse esses vídeos aqui. Eu queria que a minha expectativa fosse realmente a realidade. Bom, mas eu quero dar um bônus para vocês aqui. E qual é o bônus?
Quais são os exercícios que o idoso pode fazer em casa? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal com uma aula sobre isso, tá? Mas aqui eu quero trazer um resumo para vocês. Então, qual é quais são os exercícios, né? Dá para ser feito todos os exercícios? Dá para ser feito todos os exercícios. A gente sabe disso. A gente passou por um período aí de pandemia, a gente vem passando, obviamente, mas passou por um período de lockdown, onde os idosos tiveram que se exercitar em casa e vocês viram que é capaz, a gente consegue fazer com que os idosos treinem em casa. E aí eu tenho uma série de exercícios para vocês relembrarem, para vocês poderem trabalhar com os idosos. Tem mais um monte de exercícios que eu passo no meu curso, mas aqui é interessante vocês verem um resumo disso. Então, como treinar o idoso em casa? O idoso pode fazer exercícios de bíceps, o idoso pode fazer exercício com 1 quilinho, com meio quilo. Isso tudo depende da avaliação. Muitas vezes 1 quilo para uma mulher que não faz nenhum movimento é bastante peso. É realmente um peso que vai, da mesma forma, gerar hipertrofia. Então, não é o peso, é realmente o percentual de carga. Exercícios de flexão de quadril, exercícios de extensão ali, de lateralização de tronco, exercícios de mobilidade de ombro, exercícios de sentar e levantar. É muito simples, todo mundo sabe desse aqui. Mas aí eu quero trazer além, né? E quais são esses exercícios além? Por exemplo, ficou fácil sentar e levantar? Poxa, pega uma bolinha de tênis, faz ela baixar, pegar a bolinha de tênis, erguer a bolinha com a mão só e levantar. E depois ficou difícil, ficou fácil, faz ela fazer a mesma coisa, só que ela levantar só com a perna contrária à mão que ela ergueu a bolinha. Ergui a bolinha com a mão direita, eu vou levantar do chão, da cadeira só com a perna esquerda. Então, já fica realmente bem mais difícil. Então, dá para ser feito exercício dessa forma. Pô, ficou leve? Mesmo assim ficou leve? Coloca uma bola medicinal. Coloca uma bola medicinal. Ah, professor, mas aí ela não consegue porque é pesada e tal. Beleza, faz ela fazer exercícios de ombro sentada, faz ela realizar movimento com a bola medicinal, sem problema. E por que isso? Porque é importante que ela tenha também força de empunhadura. Ela precisa segurar uma sacola de compra e para isso ela precisa ter força de empunhadura. Exercícios de step, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um livro de grupos especiais. Então, ali tem foto com o livro. Por favor, não coloquem o meu livro, coloquem o step. E aí tenham o step em casa, né? Leve para o idoso esse step. E aí faz o idoso subir e descer do step, porque simboliza escada, melhora a força de membros inferiores. Você pode fazer ele subir e descer do step rápido, porque você trabalha também potência. Exercícios de panturrilha, nem preciso dizer, né? Aqui panturrilha, tanto panturrilha sentada, porque dá para fazer panturrilha sentada, principalmente se você já tiver consciência e trabalhar com carga, você colocando a carga realmente, ou panturrilha em pé, que é um exercício bastante difícil. Exercícios de extensora, né? Então dá para ser feito com uma cadeira ou outra em cima ali, pode ser cadeira de plástico, pode colocar a pessoa mais pro fundo da cadeira, porque aí ela já não fica com o pé se ela for mais baixinha. Exercícios de cognição, esse exercício é incrível, eu faço sempre nos cursos presenciais, porque você tem diferentes cores e aí o idoso tem que colocar o pé onde você pede. Então, perna direita, círculo verde, perna direita, círculo laranja, perna esquerda, círculo azul. E aí ele vai tendo que colocar a perna. Ah, beleza, tem relação com a cor. Ótimo, ele vai ter que saber qual é a cor. Mas e depois? Pede para ele fechar o olho. Aí ele tem que lembrar onde está cada uma das cores. E isso trabalha cognição, trabalha equilíbrio. Então eu tenho um trabalho de dupla tarefa. Além disso, exercícios que simbolizem aquilo que ele faz em casa, né? Então, você coloca o cone, ele coloca lá a bengala, né, o dispositivo de marcha, seja ele qual for, e aí ele passando por cima, passando de lado. E importante, inclusive, caso ele não utilize bengala, que ele tenha alterna as mãos, porque aí tem relação com sacola, por exemplo. Vou mostrar isso na última foto, penúltima foto. Exercícios de alongamento, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, exercícios de força. E aí você pode trabalhar força estável, ali sentado, ou já um pouco mais avançado, exercícios de força sem estar tão estável. Então, tira ele e faz ele fazer exercício menos estável, mais instável. Ele em pé, por exemplo. Exercícios de bíceps com a liga, exercícios de mobilidade de ombro, até mesmo força, pode ser trabalhado tríceps com esse exercício, exercícios aeróbios, olha só, posterior de coxa, eu posso trabalhar com caneleira,
Quem disse que caneleira não é importante? Claro que é importante, pelo amor de Deus, quanto mais com idosos. Com caneleira certa, a gente faz um treino danado para idosos em casa. Obviamente, na academia a gente tem outros aparelhos, instrumentos, e até mesmo dá para usar a caneleira em alguns poucos momentos. Exercícios de força e exercícios de equilíbrio dinâmico também. Então, por exemplo, o afundo ele é um exercício sensacional para ser feito, trabalho de quadríceps, trabalho de toda a cadeia inferior, mas se eu fizer o avanço, eu trabalho equilíbrio dinâmico, eu trabalho força, eu trabalho mobilidade, tornozelo, mobilidade quadril, então de fato é um exercício bastante complexo e completo. Panturrilha, já falei, e obviamente exercício com kettlebell, que aí a gente tem uma série de exercícios que você pode fazer. E por último, como eu disse para vocês, exercícios com halter na mão. Circulou uns dias atrás até mesmo uma senhora treinando, né? E aí falando o quanto o treinamento tem que ser funcional, ela carregando a sacola de compra, ela colocando a sacola lá em cima. Tudo isso é realmente para trazer a funcionalidade desse indivíduo para ele continuar fazendo atividades dele da vida diária o resto da vida. Tem que fazer, não tem jeito. Bom, então assim, todas essas atividades, elas são importantes para que você tenha isso aqui, cara. Para que você termine a sua aula, para que você exerça a sua profissão e o seu aluno tenha esse sorriso no rosto. É para isso. E aí não é esse sorriso no rosto porque você está fazendo migué, dando migué com ele. É esse sorriso no rosto de satisfação de estar com um baita de um profissional do lado. De satisfação de pôr um cara que busca conhecimento. De busca muito mais do que aquilo que é entregue para ele de mão beijada. Porque ele sabe que ele precisa ser o melhor. E por que ele precisa ser o melhor? Porque, cara, estudar e trabalhar com grupos especiais é entender que a sua responsabilidade é maior, mas que melhorar a saúde de alguém através do exercício não tem preço. Essa frase é minha e eu nunca vou deixar de falar essa frase. Bom, novamente, se você não me conhece, eu peço que você me siga nas minhas redes sociais. Me segue aqui no meu canal no YouTube, no meu grupo no Telegram, no meu Instagram e dá uma olhada no meu site. O link dos cursos, tanto de grupos especiais quanto o de avaliação física e funcional de idosos, quanto o meu livro de grupos especiais que eu acabei de lançar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você tiver interesse, vai atrás de informação de qualidade e aí vem comigo que eu vou adorar de fazer você ser o melhor na sua área. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.